o ovo ele é um alimento diferenciado já, né? Ele é o único alimento que já tem uma embalagem própria, né? Que ele já tem a casca, né? Claro, a gente tem algumas frutas e tal, mas o ovo ele tem uma embalagem própria, né? Com uma certa resistência. Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oviário Podcast. Eu sou Catarina Canelo, né? Estou aqui como host hoje. Eu vou conversar com o Dr. Marcel Boiado. O professor Marcel ele é zootecnista, mestre, doutor em zootecnia. Atualmente ele é professor e pesquisador na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Professor Marcel, muito obrigada por aceitar o nosso convite e para nós conversarmos. Acho que nada melhor do que você mesmo se apresentar, contar para quem nos acompanha a sua trajetória de formação, como é que a avicultura chegou na sua vida e o que você tem feito, professor. Ok, tudo bem, professora Catarina? Para mim é um prazer colaborar com esse podcast. Eu acho que é algo que agrega muito, né, para quem tem interesse em cada dia aprender um pouquinho e se aperfeiçoar, né, nas áreas. Então, eu comecei a gostar da avicultura, eu ainda era criança, né, quando eu ia visitar meus avós no sítio, né, e a minha avó sempre teve galinha, né, no fundo de quintal, assim, né, no quintal, e aí eu ia jogar milho para as galinhas, ajudar ela a pegar os ovos nos ninhos, né, e a partir dali eu fui pegando cada vez mais gosto, e chegou na época de eu fazer o vestibular, eu já sabia bem, né, que área seguir, que eu gostava muito da área da produção, e aí eu fiz vestibular para zootecnia, e ingressei na Unesp em Jaboticabal em 2000, e onde eu fiquei, né, me especializando lá durante a graduação, o mestrado, o doutorado, fiz um pós-doutorado, e foi uma área foi uma oportunidade muito boa, desde o início já fui bolsista de iniciação científica, trabalhando com os experimentos lá, ajudando o pessoal, e aí fiz o concurso aqui da UDESC, né, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, estou aqui desde 2011, né, e eu sou responsável pela disciplina de avicultura e também bioquímica, né? Como eu trabalho também com nutrição, a bioquímica ela é de fundamental importância, né? Para que a gente entenda os processos que acontecem, né, no organismo do animal após a ingestão, né, do alimento e assim por diante. Então, em síntese, né, eu sempre gostei das aves e hoje estamos trabalhando aí com avicultura, corte, postura, também aqui na região, que Chapecó é uma das regiões do Brasil, né, das poucas regiões que ainda produzem, né, peru, que nós temos produção de peru, e é algo também que é bem interessante, né, essa cultura. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre qualidade interna e externa dos ovos, né, e fatores na pré-postura e na postura de poedeiras que podem influenciar na qualidade dos ovos. Eu acho que nós poderíamos começar falando sobre a avaliação de qualidade externa de ovos. Eu gostaria, professor Marcel, que você trouxesse para o nosso público quais são os principais fatores que influenciam a qualidade de casca e quais têm sido as melhores formas de avaliar. Aham. Bom, o ovo ele é um alimento diferenciado já, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre consumo, eu acredito, né, professor, no final. Mas ele é o único alimento que já tem uma embalagem própria, né? Que ele já tem a casca, né? Claro, a gente tem algumas frutas e tal, mas o ovo ele tem uma embalagem própria, né? Com uma certa resistência. A casca do ovo ela tem uma resistência média de 3,5 a 6 kg-força, né? Que são necessários para quebrar essa casca. Por que tem essa variação? Porque galinhas jovens e galinhas mais velhas, elas possuem qualidade de casca diferente. A galinha jovem ela tem a casca muito melhor do que uma galinha mais velha. Então, são vários esses fatores, né? Primeiro a gente tem a nutrição. A ave ela precisa receber os nutrientes adequados, né, para ter uma boa qualidade de casca, principalmente, né, os minerais, fósforo e o cálcio, né, além de alguns microminerais. Então a nutrição precisa ser muito bem trabalhada, né, para que as aves consigam transformar, né, a ração no alimento nobre que é o ovo e também, claro, que ele tenha uma casca de qualidade, tá? Depois da nutrição, eu considero muito o ambiente,
A galinha ela tem que estar em conforto térmico, porque se ela está passando por um estresse pelo calor, principalmente, ela vai passar por alterações metabólicas que vão causar formação de cascas finas ou até mesmo ovos sem casca, né? Por que isso acontece? Um dos fatores principais é a alcalose respiratória. A gente sabe que durante a formação da casca, a gente precisa ter o cálcio livre, né? O cálcio ionizável, né? Disponível para essa ave formar a casca. Esse cálcio junto com o bicarbonato, que a ave vai formar a partir do ácido carbônico mais o cálcio, né? O ácido carbônico vai se dissociar, né? E aí nós teremos a formação do carbonato de cálcio, que é o principal constituinte da casca. Quando a ave passa por um estresse térmico, ela perde muito CO2, né? Na forma de tentar perder calor, né? Via calor latente. E esse CO2, embora o CO2 seja tóxico, né, para os organismos, mas a gente precisa dele, né, em uma certa quantidade. A galinha precisa dele para a formação do ácido carbônico. Se ela não tem CO2 suficiente, ela vai ter uma deficiência, né, na formação do ácido carbônico, e dessa forma nós não teremos, né, o carbonato que vai se ligar ao cálcio para formar, né, o carbonato de cálcio. Um outro motivo também é que durante a alcalose, o pH fisiológico, né, o próprio nome diz alcalose, ele sofre uma pequena elevação, né? E essa elevação faz com que o cálcio se ligue, né, a qualquer biomolécula, tá? E aí o cálcio, para ele formar casca, como nós já falamos, ele precisa estar livre. Se ele está ligado a alguma molécula, né, ele não vai estar disponível, tá? Então, às vezes, a gente, por exemplo, em alguns experimentos, a gente tem o hábito de fazer análise de cálcio total no sangue. A ave pode estar com problema na formação da casca e você analisar o sangue, você vai ver, poxa, mas os níveis de cálcio estão bons. Mas porque ela tem o cálcio, mas esse cálcio não está disponível naquele momento, tá? Então, são esses os dois fatores. A gente precisa ter o cálcio livre e também precisamos ter o carbonato, para que seja possível formar o carbonato de cálcio. Então, cuidar do ambiente que a galinha está é extremamente importante, né, para que ela tenha condições de levar aquele cálcio para a glândula calcígena, que é o útero, e esse sim consiga formar o carbonato de cálcio e formar uma casca, né, de qualidade. E o terceiro fator que eu considero claro, nós temos também, né, professor, a saúde intestinal. A ave precisa estar com uma boa saúde intestinal para que ela consiga ter a absorção adequada dos nutrientes. Mas o terceiro fator é a idade da ave, né? A gente sabe que aves jovens, elas conseguem produzir ovos com uma qualidade melhor. Aves mais velhas, essa qualidade é prejudicada, principalmente porque o ovo, quanto maior, né, quanto mais velha a galinha, maior é o ovo, né? E isso exige que seja aportado ali, teoricamente, mais cálcio. Mas o metabolismo da ave também vai sendo prejudicado com a idade. Então, teoricamente, ela teria a mesma quantidade de cálcio para produzir a casca de um ovo maior, consideravelmente maior, tá? Então, são alguns fatores, né? Que além da idade da galinha prejudicar a qualidade da casca, também prejudica a qualidade interna. A unidade Hall de ovos de aves mais velhas, ela é inferior à de aves mais jovens, né? Então, são esses os 3 pontos que eu considero que afetam a qualidade da casca: nutrição, a ambiência e a idade da galinha. Linhagem pode interferir? Interfere. Mínima coisa, mas interfere. No meu ponto de vista, a linhagem é o ponto que menos interfere, porque hoje nós temos linhagens excelentes no mercado, né? E que produzem ovos com uma certa diferença de casca, sim, mas nada que cause diferenças significativas. Muito bom, professor. Bom, é sempre bom, é importante lembrar também que a casca é uma das embalagens dos ovos in natura, que é fundamental para manter a qualidade do nosso produto, né? Eu vi que vocês realizaram pesquisas com recobrimento de ovos, né, com o objetivo de manter a qualidade deles durante o armazenamento. Eu queria que você nos contasse um pouco, né, sobre esses materiais de recobrimento, os objetivos, alguns resultados, né, que vocês já obtiveram. Sim.
O ovo, naturalmente, qual que é o objetivo da casca, né? Proteger ali o desenvolvimento do embrião e fazer com que o embrião consiga também trocar gases com o meio externo. Um ovo de 60 gramas, ele tem aproximadamente aí de 6 a 8 mil poros, né? Que são microporos que têm como objetivo proporcionar a troca gasosa, né, entre o embrião e o ambiente. Porém, quando a gente fala do ovo para consumo, a gente tem sempre que pensar que por esses poros, né, vão acontecer trocas. Vai acontecer principalmente trocas de CO2, né, oxigênio, enfim, isso vai fazer com que aconteça o aumento da câmara de ar. O ovo com uma qualidade boa, ele não pode ter câmara de ar com mais de 6 milímetros, depois de um certo tempo armazenado. Então a gente tem que pensar dessa forma, tá? Como que a gente faz para minimizar essa perda de qualidade, né? Trabalhando com tecnologias de recobrimento. No passado foi muito estudado e até chegou a ser bem comentado em algum momento o uso do óleo mineral. Você passa o óleo mineral na casca do ovo e o óleo ele obstrui os poros. Se obstruir os poros, você está com o ovo vedado, a casca dele está vedada e automaticamente você vai manter a qualidade desse ovo. Mas qual que é o problema? Quando você faz esse uso dessa tecnologia, quando você vai tentar descascar esse ovo, você não consegue, tá, descascar. Mas seria uma tecnologia que já vem, né, de anos, que já é conhecida, tá? Existem tecnologias de recobrimento, né? Tem o pessoal da Embrapa, por exemplo, que está trabalhando com nanotecnologia para recobrimento da casca, também com esse objetivo. Você veda esses poros, automaticamente essa troca gasosa é menor. E o que é importante a gente pensar? Qual que é o tamponante natural do ovo? É o ácido carbônico também. O ácido carbônico ele é o tamponante natural. O ácido carbônico, por ação da enzima anidrase carbônica, que tem a sua atividade acelerada quanto maior for a temperatura ambiente, por isso que a gente não deve armazenar ovo em temperatura ambiente, claro, falando de temperatura Brasil, né? Temperaturas aí de 20 graus para cima. A gente tem que guardar sempre o ovo na geladeira, em ambiente refrigerado. Porque essa enzima, ela faz com que aconteça a dissociação do ácido carbônico em água e CO2. Esse CO2, ele tende a ir embora pelos poros e uma parte da água também vai embora, por isso que o ovo perde peso durante o armazenamento, né? Só que uma parte dessa água é aquela que vai causar a liquefação do albúmen. Então, se a gente obstrui os poros, a gente consegue minimizar essas trocas. Então, esse é um dos objetivos. Então, existem vários materiais que são estudados aí, que têm até ação bactericida, que podem ser usados, né? Claro, tudo depende também de autorização do MAPA, né? O que vai ser usado, de que forma. Nós trabalhamos também, na época que eu estava no doutorado, uma amiga minha, a doutora Aline Giampietro, ela trabalhou com atmosfera modificada, sabe? Embalagem com atmosfera modificada, com absorvedores de umidade, deram resultados interessantes. Mas qual que é o problema? O ovo ele já é um alimento que no Brasil hoje, felizmente, ele é mais consumido, aumentou esse consumo, né? Mas até pouco tempo atrás ele era pouco consumido, né? E ele é extremamente barato e mesmo assim o consumo não é o que a gente gostaria. Hoje já estamos aí com 252 ovos por habitante. Só que essa embalagem, né, com atmosfera modificada, ela encareceria muito. Então a gente tem que pensar em tecnologias que sejam baratas, né, e que possam melhorar a qualidade do ovo durante o armazenamento. Recentemente a gente fez um trabalho, uma dissertação de uma aluna minha, da Cristina, que simplesmente a gente usou um processo que foi a imersão de ovos, tá, em água morna. Poderia dizer que uma água levemente quente, 52 graus, e nós trabalhamos com esses ovos por 10, 15 e 20 minutos, né, submersos. E assim, o resultado foi muito bacana. 10 minutos a 52 graus, depois de um mês a gente quebrou os ovos, e eles estavam com uma qualidade interna, uma unidade Haug muito boa, que a unidade Haug é a principal variável, né, que a gente usa para medir a qualidade interna, né, a qualidade do albúmen.
Então, existem maneiras da gente manter essa qualidade, tá? Mas enquanto essas tecnologias não sejam autorizadas, aprovadas pelo MAPA, a gente tem que fazer o trivial, que é manter os ovos sempre refrigerados, né? O importante seria que todos os supermercados já fizessem isso. Mas, por exemplo, eu moro numa cidade consideravelmente grande, tem 230 habitantes, né? 230 mil habitantes, Chapecó, e os maiores mercados aqui, todos eles já têm gôndolas que são usadas exclusivamente para manter os ovos refrigerados. Tá? Então, tecnologias precisam ser estudadas para que seja mantido nessa qualidade, que vem, claro, uma consequência da casca, né? Tecnologia de recobrimento é uma delas. É bem isso, né? Qualidade de casca é importante e qualidade interna também, né? Então, agora falando sobre qualidade interna. O que é importante avaliar? Quais têm sido os melhores métodos para se fazer uma boa avaliação de qualidade interna e, enfim, garantir um alimento com qualidade para o consumidor? Antes de eu falar da qualidade interna, que tem relação com a casca, né? O que o consumidor avalia, né? O ovo de qualidade. Porque existe a diferença. O que o consumidor avalia, o que o produtor avalia e o que a indústria avalia, né? O consumidor, né? E a gente sabe que tem até a classificação brasileira, né? Que a casca precisa ser lisa, um formato adequado, né? Com uma espessura adequada. O produtor, ele precisa avaliar a gravidade específica, que indiretamente ela tem uma relação com uma menor incidência de trincas, porque para o produtor é prejuízo o ovo com casca trincada. Tá? E para a indústria, né? Para aqueles que beneficiam os ovos, que fazem a pasteurização, que produzem ovo líquido, ovo em pó. Também a indústria ela precisa comprar ovos que sejam com qualidade, que tenham qualidade interna. Porque na hora que você vai separar a gema do albúmen, é uma máquina que faz isso, né? Então, se o ovo não tem uma qualidade interna, isso não vai acontecer. E aí você vai ter o rompimento da membrana vitelina antes do momento, e isso vai prejudicar o processo. Então, a qualidade interna do ovo a gente avalia de várias formas. A primeira delas, a gente tem que sempre prestar atenção que o albúmen tem que ser viscoso, né? Bem concentrado, ter uma altura boa, porque a partir da altura do albúmen e do peso do ovo, a gente chega, através de uma fórmula logarítmica, a gente chega à unidade Hauge, né? E a unidade Hauge ela vai variar de 0 até 110. Quanto maior for a unidade Hauge, melhor essa qualidade interna. Então o albúmen ele não pode ser opaco, não pode ter manchas, tem que ser translúcido, né? A gema tem que ser bem centrada, né? De preferência o mais próximo do centro ali do albúmen. A gema não pode ter um diâmetro muito grande. A gema precisa ser alta com um diâmetro menor. Conforme o ovo vai ficando velho, o albúmen vai se liquefazendo e a gema também, ela vai perdendo, a altura dela vai diminuindo e ela vai ficando mais larga. Aí vem ter uma outra análise que chama índice gema, que é a relação altura e largura da gema, tá? Então, essa gema também, né? Ela não pode ter manchas de sangue ali. Essas manchinhas, às vezes, acontece que vem lá do processo, às vezes, da ovulação, né? Que fica e está ali no ovo. Então, isso seria a questão visual. Outra coisa que é alterada com o armazenamento é o pH. O pH do ovo, ele aumenta conforme o ovo fica armazenado, né? Devido a essa perda de CO2 para o ambiente. Então, o pH do ovo também é uma forma objetiva que a gente tem de analisar, né? Outra variável muito comum e muito importante é a questão da coloração da gema. O consumidor, ele gosta, pelo menos é o que acontece no Brasil, eu não sei em outros países, mas o consumidor brasileiro, ele gosta muito, né, de comprar aquele ovo e ver aquela gema bem amarelinha, né? Então, esse é um tipo de avaliação bem subjetiva e que as pessoas dão preferência para ovos mais vermelhinhos, né, mais amarelados. Já me perguntaram, professor, o ovo com a gema mais amarela é mais saudável? É uma pergunta muito comum, né? Depende, tá? Por quê? O que confere a cor para a gema? São, né, os carotenoides, tá?
E os carotenoides, eles são precursores de vitamina A. Então, desde que sejam carotenoides naturais, tá? Esses carotenoides, eles vão ser metabolizados pelo nosso organismo para que o nosso organismo produza mais vitamina A, tá? Claro, hoje existem no mercado pigmentantes artificiais, que nem sempre vão gerar essa vitamina A por serem artificiais. Mas sim, seria a única diferença que eu vejo, tá? Teremos um pouquinho mais de precursores de vitamina A quando a gema é mais amarelinha, tá? Então, em síntese, né, professora, essas seriam as principais variáveis internas. Como que a gente avalia essas variáveis, né? Existem equipamentos hoje sofisticados, por exemplo, tem um aparelho japonês que chama Egg Tester. O Egg Tester é um aparelho que algumas granjas já têm. Nós tentamos comprar via universidade no ano passado, porém, eles não têm mais representação no Brasil, tá? Então, ele custa em torno de $12 mil, tá? O professor Douglas, da USP de Pirassununga, ele tem um lá no setor, e ele me disse que é um equipamento, eu também já conheço, né? Que facilita muito, principalmente para os produtores, porque ele tem a balança, então você pesa o ovo, você quebra ali, ele tem um flash, dispara, automaticamente ele te dá a unidade Haug, né? E facilita bastante, porque a maneira mais comum de se analisar a unidade Haug é manualmente, né? A gente tem um micrômetro adaptado, a gente mede a altura do albúmen em 3 pontos, tá? E a partir desses 3 pontos a gente obtém a média. E aí, com o peso do ovo mais essa média da altura do albúmen, a gente, por uma fórmula logarítmica, chega no valor final da unidade Haug, tá? Nós também temos o leque colorimétrico, que ele é um leque bem simples, que a gente insere ele abaixo da gema, né? Para que ele tenha o contato com o albúmen e adquira aquele brilho natural, né, da gema. E aí, a gente compara, né, a cor do leque com a cor da gema. É uma análise também muito subjetiva. Às vezes eu enxergo uma coloração 7, você pode enxergar uma coloração 8. Então ela é muito subjetiva. Como que a gente tira, né, essa questão de ser uma análise subjetiva? A gente tem um equipamento que chama colorímetro. O colorímetro é um equipamento muito bom, que ele é usado para vários fins, tá? Desde a indústria automobilística até para a indústria de alimentos. Então a gente analisa a qualidade, cores da carne e principalmente, né, falando aqui do nosso tema, coloração da gema, tá? O colorímetro ele dá para nós 3 variáveis, né? A luminosidade, que é o L, que vai de 0 a 100. Quanto maior, mais brilhante esse ovo, mais próximo do branco. Ele dá para nós, tá, a intensidade de vermelho. Quanto maior, mais vermelha aquela gema. Quanto menor, mais verde aquela gema. E também dá a intensidade de amarelo, tá? Então, é um equipamento que ajuda bastante, principalmente nessa questão da coloração, né? O pH-metro, para fazer medida de pH, é pH-metros comuns, né? Não tem segredo. E, em síntese, são essas as análises. A gente também tem na universidade um texturômetro. Tá? O texturômetro, o que ele é? Ele é um equipamento que o Egg Tester também tem, né? Essa função. O texturômetro, ele então entra em contato com a casca, ele executa a quebra da casca e diz para nós qual é a força necessária para quebrar aquela casca. Eu já disse no início, né, que é em torno de 5 quilos quando nós temos um ovo de qualidade boa, tá? Então essas seriam as principais variáveis que a gente avalia. Voltando a falar sobre as aves, né? Postura comercial, todas as fases elas importam no desenvolvimento da ave que está se preparando para um ciclo produtivo e cada vez mais tem sido bem aproveitado, né? Queria chegar na fase de pré-postura, se você, professor, puder comentar sobre os principais cuidados que precisam ser tomados nessa fase, porque eles vão exercer depois influência na qualidade dos ovos e também para que os lotes sejam mais produtivos. Uhum. Bom, as fases, né, de cria e recria da poedeira, muitos chamam de fase de desenvolvimento, que é aquela fase que antecede ali, né, de 12 a 15 semanas, depois ali de 15 a 17. São fases extremamente importantes porque
A galinha, ela deve iniciar sua postura no momento adequado. Ela tem que estar com o seu corpo pronto, né? Para que ela possa iniciar a sua postura. E além disso, a gente tem que trabalhar essa maturidade sexual para que ela atinja a maturidade sexual e o desenvolvimento corporal nos momentos adequados. Então, o primeiro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado é pensar no peso correto da ave conforme a idade, mas o principal, não adianta eu ter algumas aves dentro do padrão. Eu preciso ter uma boa homogeneidade do lote, né? A gente tem sempre que trabalhar para ter no mínimo 80% de homogeneidade do lote. 80% das aves tem que estar com uma variação mínima entre os seus pesos corporais. Além disso, no momento que a gente vai iniciar o estímulo luminoso, né, que é o momento que a galinha está pronta, e aí a gente já pode iniciar o estímulo luminoso para que ela inicie a sua produção. Esse estímulo também tem que ser dado no momento correto. Tanto galinha poedeira comercial quanto matrizes pesadas, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? É preferível, às vezes, atrasar o estímulo do que a gente antecipar. Quando você antecipa o estímulo luminoso, a ave, ela provavelmente ainda não vai estar com o seu corpo preparado para início de postura. Nós teremos, no momento do pico, muito problema de prolapso, tá? Além disso, a ave que inicia sua postura precocemente, a média de peso de ovos durante toda a sua vida vai ser menor. Quando você atrasa o estímulo, você garante que essa ave iniciou no período mais do que adequado e você não vai ter esse problema de ovos menores durante a sua vida produtiva, tá? Então, esses seriam os pontos de manejo. Manejo de controle de peso, uniformidade e também luminosidade. A ave, ela não pode ter estímulo antes do período adequado. O programa de luminosidade, ele tem que ser ou constante, ou negativo, ou decrescente, até o momento em que ela esteja pronta para receber o estímulo. Tá? Esses seriam os pontos falando aí de manejo que influenciam totalmente na fisiologia. Quanto à questão da nutrição, a gente tem que fornecer para essas aves, assim, uma dieta com ingredientes muito bons, né? Aí entra a questão das micotoxinas, que a gente sabe que micotoxina prejudica muito a fisiologia da ave e também a integridade intestinal, tá? Então, ingredientes de qualidade, respeitando também a exigência nutricional desses animais, para que a gente forneça todos os nutrientes de forma adequada, tá? Trabalhar com a questão também da dieta pré-postura no momento adequado, que ela é uma dieta intermediária, né? Entre aquela dieta da fase de desenvolvimento e a dieta de postura. Então, ela é uma dieta que é oferecida durante pouco tempo, mas é muito importante que a gente forneça ela, porque ela tem um nível intermediário de cálcio, né? E ela vai preparar a galinha para que ela não estranhe quando ela começar a comer uma ração de postura, tá? Então, os cuidados nutricionais também são tão importantes quanto os demais manejos, né? O manejo nutricional também é fundamental para que essa ave esteja pronta, inicie a postura no momento certo, com qualidade e também com boa produção, para que ela tenha uma boa persistência de postura. Hoje as linhagens comerciais estão sendo aí usadas até 90, 100 semanas às vezes, né? Às vezes até mais. Eu já vi alguns lotes com 110 semanas, tá? Mas o normal aí hoje é em torno de 90 semanas, né? Então elas têm uma longevidade muito boa, elas estão mantendo mais a qualidade da casca, conforme ficam mais velhas. A galinha de hoje tem melhor qualidade de casca do que uma galinha de, sei lá, não vou nem muito longe, de 7, 8 anos atrás, né? Então evoluiu muito, né, essa questão, a genética, ela contribui muito, né? Sempre contribuiu e está contribuindo cada vez mais para a produção de aves, principalmente, e produção animal em geral. Perfeito. Ficou bem didático, professor Marcel. Chegando na fase de postura, né? Eu queria chegar ali no final do ciclo. Penso que seria interessante para o nosso público, né, lembrar que a qualidade da casca tende a diminuir lá no final do ciclo, ainda mais em lotes, né, que tem um ciclo mais longo, né, cada vez mais nos últimos anos.
Quais seriam esses fatores que contribuem para a diminuição da qualidade da casca dos ovos em final de ciclo e cuidados que nós temos que tomar? Bom, a ave, conforme ela vai ficando mais velha, né, é óbvio que ela não tem mais aquela capacidade de aproveitar os nutrientes e transformar os nutrientes em alimento, no caso o ovo, como ela tinha antes, né? Então a gente tem que pensar, primeiro, a dieta dessa ave, né? Geralmente a gente tem 2 ou 3 dietas, né? Uma até o pico, um pouquinho depois do pico, uma até 50 semanas, 60, e aí a fase final. Essa dieta a gente tem que mudar alguns pontos dela, tá? Principalmente aumentar um pouco o nível de cálcio. Não adianta a gente aumentar muito. Às vezes a pessoa fala, não, é só aumentar o nível de cálcio da dieta que você resolve o problema. Não, é que a ave, ela tem aquele limite. Até um certo ponto ela consegue aproveitar. A partir dali, ela não consegue. Então, sempre trabalhar com algumas ferramentas. Tá? Uma ferramenta que foi muito usada, algumas greves ainda usam, que é o lanche, né? Ou o lanche da meia-noite, que você fornece durante um momento ali da madrugada, uma alimentação específica, para que a galinha tenha um aporte a mais para a formação da casca. Porque a casca ela é formada durante a noite, né? Ela fica lá no útero em torno de 22 horas, e é nesse momento que a casca é formada. Então, algumas estratégias. Mas o que eu aconselho? Trabalhar bastante com a granulometria do calcário, que é a principal fonte de cálcio, né? Farinha de carne e ossos, algumas greves usam também, mas o calcário é principal, né? O calcário calcítico. Então, trabalhar a relação calcário fino e calcário grosso. Existem várias granulometrias, mas o que se indica? Conforme a idade da ave, a gente ia alterando essa relação, quantidade de calcário fino e calcário grosso. Começa ali com uma relação 45, 55, e aí você vai aumentando a quantidade de calcário grosso conforme a galinha fica mais velha. Podendo chegar aí a 60, 65% de calcário grosso, às vezes até mais, tá? Esse é um dos pontos, né? São ferramentas nutricionais. Porque a ave ela já não tem aquela capacidade. Porém, se a gente trabalhar com essas ferramentas, a gente consegue melhorar essa qualidade. Eu sempre uso como exemplo para os alunos uma rua. Imagina que você tem uma quantidade X de asfalto para fazer uma rua de 100 metros, tá? E aí, de repente, você precisa usar essa mesma quantidade de asfalto, mas para fazer uma rua de 200 metros. Concorda comigo que esse asfalto vai ter que ser mais fininho para você conseguir fazer essa rua maior? Tem esse fator também. O ovo, ele fica consideravelmente maior quando a ave é mais velha. Então ela tem, na melhor das hipóteses, a mesma quantidade de cálcio. A absorção, ela muda, né, com a galinha mais velha, para produzir um ovo consideravelmente maior, tá? Então esse é um outro fator. Conforme a galinha fica mais velha, o ovo ele vai crescendo linearmente, né? O seu peso vai sendo linearmente maior. E aí a quantidade de nutriente dela não acontece isso. A eficiência de absorção diminui. Um fato curioso, durante a formação da casca, tá? A absorção de cálcio aí, ela é em torno de 70%, 75%. No momento que a galinha não está com a casca em formação, essa absorção cai consideravelmente, 45%, 50%. Né? A galinha também, ela é um animal muito, muito eficiente. A questão hormonal, né? O paratormônio, né? A calcitonina, no momento em que ela precisa de um certo aporte, ela empresta cálcio dos ossos medulares. Em seguida, ela devolve esse cálcio. Então, assim, é um processo muito bonito, né? A bioquímica, a fisiologia da galinha. Então, professora, em síntese, são esses os fatores. Sempre pensar uma galinha saudável, tá? A gente sabe que nós temos problemas sanitários. Por exemplo, já tem um novo tipo de bronquite infecciosa. Foi detectado um novo tipo de vírus que está aí no Brasil. A bronquite infecciosa, a gente sabe que é uma questão sanitária, né, que causa
queda na qualidade da casca, tá? Então, são N fatores, né? A gente tem que evitar eles. Um lote saudável, bem nutrido, bem manejado. Eu acho que aí a gente consegue ter uma qualidade de ovo melhor no final da vida produtiva da galinha. E aí, para nós finalizarmos essa nossa conversa, vamos falar um pouquinho de consumo de ovos. Os ovos, eles ainda são uma fonte barata, né, de proteína em relação à sua composição nutricional, e nós ainda temos muito potencial para aumento de consumo de ovos no Brasil. Muitos esforços já foram feitos, né, para aumentar o consumo de ovos no Brasil, e vão continuar sendo feitos. Então, nesse sentido, professor, o que tem ajudado, o que ainda pode contribuir para elevar o consumo de ovos no Brasil? Bom, eu sou, assim, um defensor do consumo de ovos, sabe? Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus amigos, as oportunidades que a gente tem de participar de atividades como essa, né, que atinge um público muito grande, né? Dizer que, assim, eu começo sempre falando o seguinte, da onde que o embriãozinho, da onde que sai o pintinho? Ah, professor, de dentro do ovo, beleza, isso é óbvio. Mas já pararam para pensar que para formar uma vida, a gente tem todos os nutrientes ali dentro. Então o ovo, ele tem tudo que é necessário para formar uma vida. Então, assim, isso já quebra qualquer defesa que o ovo faz mal, né? Antigamente o ovo, ele era visto como bandido, né? Ah, por causa do colesterol e tal. Assim, ó, um ovo de 60 gramas, ele tem em torno de 300 miligramas de colesterol, tá? É uma quantidade muito baixa, né? Por outro lado, a maioria da gordura do ovo é gordura boa, ou monoinsaturada ou poliinsaturada. Mais de 70% dos ácidos graxos são ou mono ou poliinsaturados, tá? Sem falar no valor biológico, na qualidade dos aminoácidos, né? Tudo mais. Hoje, o consumo de ovo no Brasil, de 2022, se não me falha a memória, foi de 252. Eu fiquei muito feliz. Nós tivemos a questão da pandemia, né? Aumentou o alimento no mundo todo. Isso, óbvio, que estimulou o consumo do ovo. Mas o ovo, ele tem sido visto de uma forma diferente, né? Por formadores de opinião. São pessoas que no passado falavam mal, hoje já estão mudando, na verdade, estão estudando, né, o que na verdade é o ovo antes de falar besteira. Isso tem melhorado. Algumas, por exemplo, existiu uma época, me perdoem, hoje eu não sei se ainda existe, mas a Ovos Brasil, né, que é uma associação sem fins lucrativos, né, que deu uma força muito grande para melhorar o consumo de ovo no Brasil. Então, cada um tem que fazer a sua parte, nós que somos, né, do agro, né, da cadeia, sempre estimular o consumo, e esse consumo tem aumentado, né? Felizmente tem aumentado, e eu acho que é o trabalho de formiguinha, sabe? Cada um fazer a sua parte, porque já está mais do que provado que o ovo é extremamente nobre, né? Um alimento nobre, barato. Muita gente hoje está reclamando, poxa, tá R$7 a dúzia. Eu falei, pô, mas com R$7 a dúzia, hoje, quanto está o quilo da carne, né? Então, assim, não dá para reclamar. O produtor também tem que ter o lucro dele. A gente está passando por um momento de alta de alimentos no mundo todo, né? Não é só aqui no Brasil. Então, o ovo, ele seguiu. Mas, mesmo assim, ele ainda é a proteína animal mais barata que nós temos. Então, a gente tem que comer ovo, tem que estimular o consumo de ovo. Esse o recado que eu deixo, né? Para as pessoas que pode ser que tenham ainda algum preconceito. Eu sempre uso também nas minhas aulas, nas minhas apresentações, tem uma foto, eu acredito que seja no Japão. Tem algumas pessoas usando capacete, né? Provavelmente são funcionários da indústria civil, e tem uma fonte termal, sabe? Uma fontezinha. E aí a gente observa dentro daquela fonte várias cestas com 10, 15, 20 ovos nessa cesta. Aí eu pergunto para os alunos, o que eles estão fazendo aí? Aqui é uma fonte termal. Então a pessoa, ela tem tanto hábito, o Japão é um dos países que mais consomem ovos no mundo, né? De comer ovo. Eles levam o ovo para o seu trabalho, deixa lá o ovo, né, no processo de cozimento, na hora do intervalo ele vai lá e come o ovo, divide com os amigos e tal. Enquanto que no Brasil, nós não temos ainda essa cultura. Então ainda tem muito para evoluir. Nós precisamos chegar a um ovo por dia aqui no Brasil. Aí não estamos longe disso.
eu acho que em breve a gente vai chegar nesse consumo. Verdade, né? Tem muita estratégia de marketing que veio para ajudar, os próprios tipos de embalagem, variabilidade de produto, né, que não se tinha, e hoje a gente consegue atingir os diferentes tipos de consumidores, o que eles desejarem consumir, e cada vez mais esse produto também está sendo produzido pela nossa indústria, que vem cada vez mais forte. Bom, muito bem. Para quem seguiu até o final, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje com o professor Marcel. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, por todas essas informações que você repassou para nós. Tá? Eu gostaria de, antes de finalizar, agradecer o convite, né? Eu acho muito bacana essa iniciativa, parabéns. E dizer que a gente está à disposição, tá? A UDESC, ela é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Nós temos 12 campos aqui em Santa Catarina. Recebemos alunos de graduação e pós-graduação do Brasil todo. E estamos de portas abertas. Aqui a gente tem um mestrado em zootecnia, além da graduação. Temos um mestrado em ciência e tecnologia de alimentos, que é um programa que eu também oriento por lá. Então a gente está de portas abertas. Eu sei que vocês atingem público não só do Brasil, né? Então fica o convite. Está numa universidade pública e está de portas abertas para receber pessoas que têm interesse em fazer graduação, pós-graduação, enfim, estamos à disposição. Fica o recado. Obrigada, professor. Obrigada a todos que nos acompanharam hoje.